Olá, a partir de hoje, dia 30 de junho de 2026, eu vou estar gravando um vídeo por dia e vou estar enviando aqui no Instagram. E eu vou começar do começo ao fim de Provérbios. Então hoje eu vou fazer um, talvez dois. E por que eu escolhi Provérbios e por que eu decidi gravar esses vídeos? Então, primeiro, porque eu tomei uma decisão profunda de estudar Provérbios. E por que Provérbios? Porque Provérbios, né, é o livro do rei Salomão que fala sobre os princípios de sabedoria. Então, acho que muitos de vocês conhecem a história do rei Salomão, que ele pediu, ele podia pedir algo, uma coisa para Deus, e ele pediu sabedoria. Salomão foi o homem mais rico que já existiu, teve o maior reinado e, enfim, é considerado para a vida, para os negócios, para os relacionamentos, princípios para uma pessoa ter uma vida feliz, para ter uma vida saudável, para ter uma vida com alegria, com felicidade, com justiça e, enfim, aqui é o lugar, certo? Então vamos começar. Eu não quis começar pelo 1, porque eu já escutei várias vezes os provérbios, assim, sempre começava pelo 1, e aí eu decidi colocar aleatório, e aí apareceu o 15. Então talvez eu vá gravar um ou dois aqui para vocês nesse vídeo, tá bom? Então vamos começar. Provérbios 15. A resposta suave afasta a ira, mas as palavras graves atiçam a raiva. A língua dos sábios usa o conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. Um tolo despreza a instrução do seu pai, mas o que considera repreensão é prudente. Na casa do justo há muito tesouro, mas nos rendimentos dos perversos há problema. Os hábitos dos sábios espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não o faz. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu deleite. O caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas ele ama aquele que segue a justiça. Correção severa há para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O sábio ama a repreensão. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Um escarnecedor não ama alguém que o repreende, nem se prepara, nem chegará para os sábios, nem se chegará para os sábios. O coração alegre torna-se contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. Então, novamente, voltando aqui, ó. Um escarnecedor não ama alguém que o repreenda. Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele problemas. Melhor é um banquete de ervas onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. O caminho do homem preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho dos justos se faz plano. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria, mas o homem de entendimento caminha retamente. Quando não há conselho, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros eles são estabelecidos. Isso eu escutei muito duas coisas aqui do Lucas, que é o dono da Águia, Sandro Lucas, ele fala muito isso, que a sabedoria está na multidão de conselheiros. A pessoa ter vários mentores, ela consultar várias pessoas que têm conhecimento ali, para ela se balizar em relação àquilo. Outra coisa que também ele fala muito é sobre que o sábio
ama a repreensão. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para aquele que possa se desviar do inferno que está embaixo. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com ganho perturba a própria casa, mas aquele que odeia presentes viverá. O coração dos justos medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. O Senhor está longe dos perversos, mas se ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regoniza e o coração e a boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. E aí, para finalizar o vídeo aqui, eu quero falar sobre o motivo pelo qual eu decidi ler os provérbios, né? Então amanhã eu vou ler o segundo e vou tirar esse tempo aqui para falar o porquê que eu decidi. Eu tive acesso, por causa do São João, a informações extraordinárias em relação a João Batista, que é o São João, que muitas pessoas não sabem e eu também não sabia. E quem é João Batista? João Batista é aquele que precede Jesus, é aquele que veio abrir caminho para Jesus. E qual que é a característica principal e a função dele para realmente conseguir abrir caminho para vir o Salvador e Jesus poder entrar? É a retidão, é a repreensão, é entender que não pode fazer tudo. Existem princípios, existem leis, e está disponível para quem quiser. E João foi muito duro e ele trouxe muita repreensão, trouxe esse caminho do alinhamento. E a mensagem final, né, nós estamos em julho. Julho nasce João Batista. 6 meses depois, em dezembro, nasce Jesus Cristo. Então, para que Jesus Cristo nasça em nossos corações, para que Deus, para que Jesus possa habitar e trabalhar na nossa vida, a gente tem que endireitar o nosso caminho. A gente tem que se endireitar, a gente tem que corrigir as nossas ações, não conforme o nosso coração, porque o coração ele é duvidoso, como está também na Bíblia, né? Não dá para confiar no coração, não dá para confiar nas emoções, não dá nem para confiar no nosso bom senso, nossas crenças. Por quê? Porque as nossas crenças, elas estão tudo é muito fácil ser influenciado por um trauma, é muito fácil ser influenciada por outra coisa que faz sentido, falada de alguém, etc. Então, para que a gente possa estar alinhado para receber as bênçãos de Deus e a nossa vida fluir, e eu quero que a minha vida flua cada vez mais, eu vou buscar incessantemente, permanentemente, a sabedoria. E aqui a gente está 8 minutos, né? Então eu vou fazer o 16 aqui também. Então, vou continuar aqui. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então, assim, o homem acha que tudo que ele faz aos seus próprios olhos, é puro, mas não necessariamente é. Então, por isso que existe uma linha, existe um princípio, existe um lugar para se balizar, certo? Confia tuas obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor, não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a inquilinidade é purificada. E pelo temor do Senhor, os homens se apartam do mal. Quando caminhos de um homem
agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é um pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Nos lábios do rei está uma sentença divina, a sua boca não transgride em julgamento. O peso justo e a balança são do Senhor, todos os pesos da bolsa são sua obra. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Lábios justos são o deleite dos reis, e eles amam aquele que fala o certo. A ira de um rei é como um mensageiro da morte, mas um homem sábio a pacificará. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem de chuva seródia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir entendimento em vez de escolher a prata. A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O orgulho precede a destruição. O espírito altivo precede a queda. Melhor é ser um espírito humilde com os mansos do que dividir o despojo com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com um assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz é. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui, mas a instrução dos tolos é a loucura. O coração do sábio ensina a sua boca, e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Então, as nossas palavras, elas têm de fato energia, e elas são mágicas. Elas podem machucar o outro, e sempre nos machucam quando a gente machuca o outro, mesmo que a gente não perceba. Isso aí é ciência. E espiritualidade também, né? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Há um caminho que ao homem parece direito. Parece direito, a pessoa acha que está certo. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia a contenda. O homem perverso semeia contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento incita o seu vizinho e leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas, movendo seus lábios ele efetua o mal. A cãs é a coroa de glória, se for encontrada no caminho da justiça. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Melhor finalizamos aqui o 16, vou fazer o 17 também. É melhor um pocado seco e a inquietude do que uma casa cheia de sacrifícios com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha, e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é para a prata, e o forno para o outro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zombra dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com calamidades não ficará impune. Tem muita coisa aqui. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais.
O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem a recebe. Para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre as transgressões busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas a rebelião, portanto, o mensageiro cruel será enviado contra ele. Que se ursa roubada de seus filhotes, encontre um homem em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá de sua casa. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o princípio da contenda é alguém que deixa a água sair, portanto, deixa a discórdia antes que haja rixas. Aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve a mão do tolo o preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão, ama a contenda. Onde está o que é contenda aqui? E aquele que exalta o portão, busca a destruição. Aquele que tem um coração mau, não encontra o bem. E aquele que tem a língua perversa, cai no dano. Aquele que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito partido seca os ossos. Um homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos dos tolos estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para seu pai, e amargura para aquele que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa suas palavras, e um homem de entendimento de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio, e aquele que fecha seus lábios, estimado como um homem entendido. Vamos recapitular aqui então, pessoal, do 15 em diante. Vamos lá. Começa aqui: a língua dos sábios, conhecimento, com a mente a boca, derrama tolice. Então, o tolo despreza a instrução. Ele despreza ser repreendido. Então, um sábio, ele vai gostar da repreensão. E aí eu vou trazer um ponto aqui para vocês em relação a pessoa não levar isso para a identidade, né? Então, errar tem a ver com o comportamento errado, talvez por um entendimento errado, talvez por uma percepção errada. Então, não é uma coisa pessoal. Qualquer pessoa pode entender uma coisa diferente e mudar. Para, rapaz. Tô gravando vídeo, cara. Para. Aí, então, as pessoas, elas podem mudar. As pessoas, uma pessoa sábia também, ela não vai julgar o erro de alguém simplesmente pelo erro. Ela vai querer entender por que a pessoa errou. Vai, né, logicamente, que os erros, independente de intenção, eles causam consequências, né? Opa, vai se machucar aí. Eles trazem consequências, eles machucam, e muitas vezes aí a cadeia está aqui, ó, cheio de gente de boas intenções, e o inferno também. Então não basta ser sua boa intenção, não adianta, que nem no mundo dos negócios, das finanças, né? Inclusive Salomão, o homem mais rico que já existiu, todos os caras
indicam o livro de Salomão, os provérbios, em relação a negócios, em relação à prosperidade, em relação à riqueza, em relação à paz, a evitar problemas, né? Eu tive a sorte também, acho que nada é sorte, né, também, né? Nossa, tem que tomar água, né? Tá solução. Há 2 semanas atrás, fui para São Paulo, fui convidado para fazer uma palestra lá. E quando eu cheguei lá, um dos palestrantes é um rapaz que ele está há 4 anos escrevendo, ele está há 4 anos, 3 horas por dia estudando provérbios. Então essas palavras aqui, a gente falou, fez 3 capítulos de provérbios aqui, eu vou continuar fazendo outros, né? Não é uma coisa para ler uma vez só, né? Eu li aqui corrido, tem várias palavras ali que eu vou ter que pesquisar o que é, e aí eu vou continuar, tá? Então todo dia eu vou gravar um vídeo desses sobre provérbios ou sobre algum outro assunto relacionado a princípios, relacionado à sabedoria, relacionado ao entendimento aí que eu mesmo estou buscando para mim. Então estou fazendo aqui porque quem sabe pode ajudar você, mas tá, o fato de eu estar fazendo aqui também me ajuda, né? Quando a gente ensina, a gente fala, a gente compartilha, a gente aprende aí 2 vezes, né? E também consegue colaborar e contribuir com outras pessoas, pode gerar um movimento, né? Então se você gostou desse vídeo, se você gostou desses princípios, se você tem algum material para indicar, pode entrar em contato comigo, comenta aqui, compartilha, envia para alguém e talvez eu vá fazer algumas lives a respeito. A princípio eu vou fazer um vídeo assim mesmo, né? E eu vou postando. Também vai ter bastante coisa aqui relacionado a isso, tá? Espero que ajude. Acho que a sabedoria é uma das principais, talvez, virtudes, né? Para que a gente possa tomar boas decisões, para que a gente possa ter uma boa vida, para que a gente possa, né, ter uma vida mais leve, para que a gente possa ter uma vida mais longa, para que nós possamos, né, ser prósperos nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. E assim, de uma forma muito clara, eu entendi a necessidade de colocar isso como uma prioridade na minha vida. Então eu estou com vontade de aprender, estou com uma vontade de entender. E só foi surgir isso aqui com 34 anos. Então, né, nunca é tarde, né? Na verdade, a gente não pode desistir de nós mesmos. Espero e tenho certeza que esses estudos vão fazer muito bem para mim e que através dessa transformação e desse endireitamento maior, que é algo que eu já venho trabalhando, mas faltava para mim algumas clarezas e eu não sabia exatamente, sempre fui muito desconfiado em relação à Bíblia e nunca consegui ter uma fé cega em nada. Até 2021 eu era ateu, então eu simplesmente não consigo acreditar em algo que não me traz uma prova racional e não só racional, uma intuição. E o que fez eu realmente compreender isso foi assim um entendimento bem mais profundo em situações e contextos, né? Que aí só agora com 34 anos veio cair a ficha. E essa questão do João, né? Do João Batista. E para Jesus Cristo falou assim: em verdade vos digo, não há nascido de mulher nenhum maior do que João Batista. Ou seja, declarado por Jesus Cristo como o maior homem que já veio à Terra até hoje, o espírito mais luminoso, o espírito mais evoluído. Inclusive os grandes mestres falam que ele veio pronto, ele veio já pronto, já era um espírito muito evoluído e veio para cumprir uma das missões, né, talvez até então, a missão mais importante, que é preparar o caminho do Cristo. E dentro da física quântica, dentro de um entendimento mais profundo, não existe presente, passado e futuro. Então o que aconteceu no passado, né, por exemplo, o nascer do Cristo, a crucificação de Cristo e todas as coisas que aconteceram, assim como o próprio João Batista, ele acontece quando nós acessamos isso.
e quando nós decidimos. Então, para que Cristo possa de fato entrar na sua vida, não basta que você queira que Cristo entre, não basta que você reze, você tem que, não tem negociação. É que nem emagrecer, não tem negociação. Se você não fizer as coisas certas, não vai dar certo. E para Cristo entrar nas nossas vidas, a gente tem que se alinhar. E aí uma coisa muito legal que você pode pesquisar, e eu não vou saber exatamente, mas João as consoantes, elas formam o mantras que ativam cada um dos chakras, né? Então a coluna, os chakras estão na coluna, então tem a ativação dos chakras no próprio nome. Você pode botar isso no chat GPT ou pesquisar aí no YouTube ou com alguma pessoa que tenha um conhecimento aí mais profundo de sânscritos e outras questões mais. Mas que Huan é Aum, que são tonalidades que vão ativando os chakras. Eu não devo ter feito certo porque eu vi uma vez só, mas é algo que eu também vou aprofundar e a gente sente vibrar, né? Então eu, por exemplo, eu já tive muitas experiências com som. Inclusive fui com meu filho numa sala quântica com gongos tibetanos e é extraordinário. Você faz o trabalho, eles colocam até a água ali para você consegue com o olho fechado sem ver as ondas sonoras. Então essas coisas elas são inclusive científicas hoje, né? Tem um livro chamado Como se tornar sobrenatural e traz esse olhar científico, né, dos pontos de energia, também conhecido como chakras e enfim. Então tudo está conectado realmente e não adianta a gente querer se enganar, não adianta a gente querer ter resultados sem que a gente realmente se alinhe. Então vai ser um ponto que a pessoa vai ficar se debatendo, até o momento de decidir se enquadrar. E não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, até porque também não me conecto com nenhuma religião que eu conheça. Acho que a religião, a maioria delas, né, assim, as que eu vejo, parecem, né, muito distorcidas assim, em termos de interesses, né, e muitas vezes também para uma massa, assim, trabalhando com uma linguagem ali mais simplória, e eu não consigo receber as coisas dessa forma, né? Eu preciso entender para que eu possa aceitar as coisas, né? E cada vez eu tenho entendido mais. Esses últimos anos tem sido muito bom para mim. Muitas coisas ficaram em aberto e muitas coisas vieram fechando nesses últimos dias para mim. Eu recebi grandes presentes de Deus, grandes presentes da espiritualidade, grandes presentes em termos de consciência, em termos de entendimento, em termos de paz, em termos de situações que vêm chegando até mim, pessoas que vêm chegando até mim. Então, realmente, diante de tudo que eu venho recebendo, de todas as graças de Deus, eu tenho a obrigação de entregar. E cada vez também tenho mais vontade de entregar com mais amor, né? E um amor cada vez mais firme, porque amar, amar, amar exige muita responsabilidade. E amar não é fazer o que a pessoa acha que é o certo. Então, em relação à minha vida, se tem uma coisa hoje que eu tenho certeza, é que eu não vou agir pelo que eu acho certo, nunca mais. Eu vou aprender profundamente os princípios e vou simplesmente fazer o que tem que ser feito. Então eu vou compreendi e então eu já estou fazendo isso em N coisas, cortei várias coisas da minha vida para me alinhar, tá bom? Então, tamo junto, gente, simbora e ó, até o próximo vídeo. Se você assistiu até agora, comenta aqui, eu quero saber que você esteve aqui até agora,
ajuda aí, compartilha, curte, envia para alguma pessoa que de repente está precisando. E não só envia falando assim, assiste até o final, que fala sobre sabedoria, etc. Me ajuda aí, que eu nunca nem pedi para alguém compartilhar nada, assim, mas compartilha aí, porque eu tenho certeza que esse conteúdo e outros podem aí realmente ajudar, tá bom? Então, fiquem com Deus, forte abraço.